meu nome é Juliane, sou enfermeira, moro sou de Curitiba, né, e venho representando a Rebraensp Polo Núcleo Curitiba, tá? É um prazer muito grande estar participando desse evento no Dia Mundial de Segurança do Paciente, me sinto honrada. Gostaria só de citar o nome das minhas membros da comissão, que é a Vanessa, a Aline, Michele, Daniele Bona, Daniele Parreira, que vai fazer a apresentação para nós hoje, e a Camila, que vem como nossa palestrante. Então, a Rede Brasileira de Segurança do Paciente, ela é uma estratégia de articulação, de cooperação técnica entre as instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e educação dos profissionais de saúde. Ela tem aí como objetivo, né, de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Neste ano, a Organização Mundial de Saúde decidiu incluir no Dia Mundial da Segurança do Paciente a importância da garantia da segurança dos profissionais de saúde e dos trabalhadores de saúde em geral. O tema deste ano é Segurança dos Profissionais de Saúde, uma prioridade para a saúde, para a segurança do paciente. Como um slogan, pacientes seguros. Lembrando sobre as boas práticas em salas virtuais, então manter as câmeras e microfones desligados durante a transmissão, né, durante a apresentação. O tempo total estimado é de 30 a 40 minutos, sendo 30 para preleção e 10 aí para questões de perguntas via chat. Então, durante o evento será disponibilizado no chat um link, né, para confirmar a presença, então basta preencher uma única vez. Nas próximas semanas, essa gravação ela estará disponível no canal do YouTube da Rebraensp. O título da nossa palestra é Testei positivo e agora? Estratégias de acolhimento ao colaborador após o diagnóstico de Covid. Então, vou apresentar para vocês os nossos palestrantes, tá? Então, vamos começar a Camila Gans, ela é psicóloga, tá? Formação em psicologia pela Universidade Tuiuti, Paraná, em 2015, é pós-graduanda em terapia familiar sistêmica pela Universidade Positivo em 2017, tem 12 anos de atuação na área da saúde e em recrutamento e seleção há 3 anos. A próxima palestrante é a Daniele Parreira, ela é enfermeira, tá, graduada em 2008 pela Universidade Federal do Paraná, ela é especialista em enfermagem cardiovascular e urgência e emergência, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná na linha de pesquisas e políticas e práticas de educação, saúde e enfermagem no foco da segurança do paciente nos serviços de emergência. Atualmente ela é enfermeira na UTI e membro, né, do grupo de pesquisa multidisciplinar em saúde do adulto e membro da coordenação Rebraensp Polo Curitiba. Então, né, declaro aberta aí nossa apresentação. Não vai ser uma apresentação, vai ser mais um bate-papo, né, Cami? Onde a gente vai conversar, né, junto com a Dani, né, falando um pouquinho da experiência dela enquanto paciente, né, na linha de frente, e a Camila, né, falar da experiência dela em relação, né, como é que foi aí a dinâmica com os colaboradores nesse momento aí de pandemia, né, momento difícil para nós. Então, a Camila, então, diante desse novo cenário, Cami, como é que foi aí as abordagens realizadas com a equipe na sua instituição, né, relacionado à pandemia, ao Covid? Então, bom dia a todos que estão participando. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha experiência. Então, hoje, dentro da minha atuação profissional, na instituição que eu atuo, a gente trabalha muito forte, já é uma cultura muito bem instalada referente ao acolhimento aos nossos colaboradores. Então, hoje a gente já trabalha com programas de prevenção a situações de agressões físicas, emocionais, dando todo o suporte necessário para nossas equipes. E, em paralelo, a gente também faz os acompanhamentos e disponibiliza as psicoterapias breves com os acadêmicos de universidades que a gente consegue finalizar essa parceria. Então, esse objetivo do acolhimento é algo que a gente já trabalha muito dentro da instituição. E diante do Covid, isso foi só uma situação maior para que a gente pudesse conseguir fazer todas essas vertentes e esses alinhamentos junto com a nossa equipe.
Então, a primeira abordagem foi daquele boom, né, da situação Covid agora, que foi um susto para muitos profissionais da área. Inclusive, nós tivemos muitas situações de profissionais que pediram seu desligamento e entenderam que naquele momento não queria estar inserido dentro desse contexto, até pelo algo novo, assustador, não sabendo do que era e qual eram o agravamento do quadro, principalmente, né? E as notícias que iniciaram eram sobre mortes, né? Covid versus morte, né? Parecia que todo mundo que ia pegar o Covid ia falecer. Então, diante disso, a gente teve esse primeiro susto dentro da instituição, né? De pessoas pedindo o seu desligamento e outros profissionais muito fragilizados com essa possibilidade de acontecer dentro da instituição e de chegar pacientes positivos para o tratamento. Então, a gente fez também uma primeira abordagem de um acolhimento setorial. Então, indo até os setores e fazendo muito esse acolhimento do algo novo do que se tratava, de todo o suporte que a gente poderia dar nesse momento, os treinamentos junto com a equipe de enfermagem do núcleo de infecção, para que a equipe se sentisse mais segura na sua atuação profissional. E as chefias responsáveis também foram muito parceiras nesse sentido. Então, elas conseguiram observar também colaboradores que estavam dando indícios de que não estavam bem emocionalmente diante desta possibilidade e fizeram um encaminhamento individual para que eu pudesse realizar esse acompanhamento e esse acolhimento. Então, além de tudo isso, depois com os casos efetivamente acontecendo, né, de pacientes e colaboradores testando positivo, a gente entendeu que a gente precisava também fazer esse acompanhamento deste profissional que estava positivo naquele determinado momento. Então, nós criamos o atendimento online, realmente através do contato telefônico, de fazer o contato com todos esses colaboradores que estavam testando positivo e realizar esse acompanhamento, não só da medicina do trabalho, que o nosso médico do trabalho é muito ativo e esteve inserido durante todo esse processo, mas o meu acompanhamento psicológico também, de conseguir entender de como estava sendo esse momento para aquele profissional, afastando, né, do seu cotidiano, dos seus familiares, diante de tudo isso acontecendo. Então, em uma das nossas unidades, a gente conseguiu fazer isso com 74% dos nossos colaboradores. Então, a gente considera algo bem significativo de ter conseguido realizar esse acompanhamento dos colaboradores que testaram positivo e entender a repercussão de tudo isso, tanto na vida profissional quanto pessoal desses profissionais. E como todos os outros hospitais, né, outras situações passaram pelo falecimento, infelizmente, de alguns colegas, né, que foram situações que mobilizaram todos os profissionais da área. Então, também de fazer esse acompanhamento com a equipe e com os familiares desses colaboradores que faleceram, né, que a gente entende que foi muito impactante. Então, tanto da área da psicologia, quanto da nossa gerência, quanto às nossas superintendências, foram muito participativas durante todo esse momento para realmente conseguir dar todo o suporte necessário para os nossos colaboradores. Então, a nossa intenção era proporcionar que eles não estavam sozinhos, que todos nós estávamos dentro dessa linha e tentando ajudar e colaborar da melhor forma possível. Tá bom, obrigada, Cami. Então, passando para a Dani, né, fazer essa conversa. Então, como é que foi, Daniele, para você, né, se sentir seguro no ambiente de trabalho diante dessa nova doença né, e prestar um atendimento seguro ao nosso paciente? Então, primeiramente, bom dia, né, a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, acho que está ok, né? Então, primeiro, né, para esclarecer um pouquinho, só para situar o pessoal, eu trabalho hoje dentro de uma UTI Covid, né, e também peguei o Covid, né, então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Então, respondendo aí a Juliane, no início, né, assim como eu acredito que para a maioria das pessoas e, né, eventualmente, com certeza, para as pessoas que também estão ouvindo a gente, que trabalham aí hoje na linha de frente, esse começo da pandemia foi um susto para todo mundo, né? Então, como que eu ofereço uma assistência segura para o meu paciente diante de toda essa questão nova, né? Então, acho que a gente conseguiu, de certa forma, assim, todo mundo se estruturou de alguma maneira, né? Os hospitais tiveram que buscar alternativas
para conseguir oferecer essa assistência de uma forma segura, tanto para o paciente quanto para o profissional. Né? Porque essas são duas preocupações que a gente tinha muito lá no começo e ainda vem tendo, né? Mas no começo muito mais. Né? Então, onde eu vou pôr esse paciente, né? Para ele não contaminar o outro que está ali, para ele não contaminar meu profissional, mas o que eu preciso usar de paramentação, né? O que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Então, esse começo, onde muitas pessoas se afastaram, no sentido de, eu não quero ler reportagem, eu não quero estudar sobre isso, eu não quero ver sobre isso, talvez para nós, da saúde, foi o momento que a gente precisou se aproximar mais, até para poder entender mais sobre o assunto, né, e poder saber com o que a gente estava lidando. Né? Então, o início da pandemia, eu acho que foi um momento de muito conhecimento, né? Então, de muita discussão entre as equipes, né? Discussões construtivas, para que a gente pudesse entender com o que a gente estava lidando. Né? Então, como que a gente se contamina com isso? Como que a gente vai fazer? Muitos vídeos, né, na instituição que eu trabalho, a CCIH construiu alguns vídeos institucionais mostrando paramentação, desparamentação. Então, a gente montou dentro da UTI um local onde a gente fazia esse treinamento antes mesmo da gente ter recebido os pacientes com Covid. Então, no começo, eu lembro das pessoas falando assim, mas o nosso hospital não é referência para o Covid. Imagina, nós somos o maior hospital de Curitiba, né? Mas a referência seria outro hospital. Eu falei, gente, a gente não é referência, mas vai chegar aqui, porque a proporção que a gente está vendo isso tomar é muito grande, daqui a pouco está aqui, mas será? Né? Então, tinha toda essa questão, toda essa dúvida. Né? Então, o fato da gente conhecer, treinar, discutir e conversando sobre isso foi fazendo também com que os profissionais fossem se apropriando da temática, fossem entendendo, né? Fossem visualizando isso melhor e no decorrer dos dias, né, as coisas foram melhorando e a gente conseguiu, né, prestar assistência de uma forma mais segura, tanto para aquele paciente que chega, né, quanto para o profissional que está lá na linha de frente cuidando daquele paciente. Né? Então, você conversar com aquele profissional, trazer ele junto das decisões, né? Por que tal paramentação é necessária? Por que tal paramentação não é necessária nesse momento? Então, como a gente utiliza tal recurso, outro recurso, o momento da intubação, o momento da extubação, né? Então, como a gente trabalha com isso com o profissional, isso deixa o profissional mais seguro, e, consequentemente, a gente presta uma assistência mais segura também. Obrigada, Dani. E pensando, né, nesse momento, você que teve aí, né, passou pela experiência da Covid, né, e pensando no seu ambiente de trabalho, na realidade, né, você se sentia seguro nesse ambiente antes de ter esse diagnóstico de Covid? Como é que era antes, né, de você ter essa contaminação, né, de você ser paciente, no caso? Uhum. Não, absolutamente, assim, eu sempre me senti muito segura, né? Às vezes as pessoas perguntavam assim para mim, mas você não tem medo? Eu acho que o medo que eu tinha, talvez, na minha visão, era o medo que todo mundo tinha, né? Eu não tinha mais medo por estar dentro de uma UTI Covid e prestar assistência aos pacientes que eram positivos, né? Porque a gente tem todo o cuidado. Até depois do diagnóstico, às vezes as pessoas, mas é claro, né, você trabalha lá no Covid, então, você trabalhar com pacientes Covid não é uma prerrogativa, né, de você ter Covid, porque senão todo mundo ia se contaminar. Eu nem sei se eu peguei Covid no hospital ou não, né, às vezes a pessoa pergunta para você, você pegou Covid no hospital? Onde você pegou? Eu falo, gente, se eu soubesse onde eu peguei, eu não teria pego, com certeza. Né? Porque aí eu poderia ter evitado. Né? Então, eu não sei onde eu me contaminei, eu não sei se foi no hospital, eu não sei se foi fora do hospital, né? Mas dentro do meu trabalho, dentro do hospital, eu sempre me senti segura. Né? Pois você tem a sua paramentação, você cuida com aquilo que você está fazendo,
né? Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, não via motivos para não estar segura naquele momento da assistência. Acho que isso que você fala um pouco, né, Dani, é exatamente essa rotulação. Parece que os profissionais da área da saúde tiveram, principalmente no início, né, da pandemia, onde a gente inclusive viu noticiários de alguns lugares que estavam restringindo a entrada de profissionais da área da saúde. Então, a gente pensando, né, um profissional que está dentro desse contexto, que acaba sendo algo de estresse, né? Você está num momento estressante, você está se cuidando do outro e também cuidando de você, e de repente você vê essa rotulação das pessoas externamente, né? Então, além de todos os cuidados, você vê também esse afastamento, esse isolamento e esse preconceito das pessoas que estão à nossa volta, né? E muitas pessoas falaram isso: a minha família me rotulou, a minha família me deixou distante porque eu estava atuando dentro da área da saúde. Então, diante de todas essas mudanças tão significativas, ainda tinha todo o impacto desse isolamento, tanto dos membros familiares, quanto de colegas muito próximos que também rotulavam o profissional da área da saúde como uma possibilidade de pegar o Covid, né? Bem colocado pela Camila, né, e entra aí em acordo com a próxima pergunta. Como é que foi o acolhimento desses colaboradores nesse momento de transição, com todas essas coisas que foram chegando aí? Como é que foi feita essa abordagem, Cami, por você aí com os seus colaboradores? Então, o nosso objetivo realmente foi dar o suporte psicológico e, em contrapartida, o nosso médico do trabalho fazia esse acompanhamento diariamente dos sintomas. Então, a gente fez esses dois paralelos, andando no mesmo caminho para conseguir realizar esse acompanhamento com o nosso colaborador que estava testando positivo. Então, com a minha finalidade era realmente entender qual é o impacto desse período de afastamento e principalmente desse isolamento, né? E de quais eram as repercussões que isso estavam tomando para o nosso funcionário. Então, além disso, claro, a gente analisava uma questão mais de dados estatísticos realmente para a instituição, né? O setor que esse funcionário estava atuando, se ele tinha um segundo vínculo ou não, para que a gente entendesse também a grandiosidade de tudo isso que a gente está vivenciando. E sempre quando eu fazia o contato, a primeira resposta vinha a questão dos sintomas físicos, que é o que é muito fácil para a gente, né, falar, né? Estou com dor de cabeça, estou sem paladar, estou com dor no corpo. Então, dificilmente alguém já falava, não estou bem, eu estou péssima, não estou conseguindo resolver, está difícil ficar sozinho. Então, eram coisas que eu precisava estar instigando também daquele determinado colaborador para que ele conseguisse trazer os sentimentos realmente que estavam sendo vivenciados daquele momento, né? Então, diante disso, também analisar como era o impacto para a família desse colaborador, porque ele não é sozinho em muitos casos, né? Ele tem sua família, algum grupo de risco, que é a principal preocupação hoje do profissional da área da saúde, né? Quando a gente conversa com todos, qual que é a sua maior preocupação? Não é nem pegar, é a transmissão, transmitir para as pessoas que eu amo. Então, como foi todo esse período de adaptação? Ficar preso, às vezes, dentro de um quarto o dia todo, porque você não pode ter o contato com a sua família. Então, era destruidor, era avassalador, né, nesse sentido, para o colaborador ficar isolado nesse momento tão delicado. E, principalmente, a questão do medo do retorno, né? Como que é você voltar para esse contexto, aonde provavelmente existe a possibilidade de sim ou de não, como a própria Daniele colocou, se a gente soubesse onde a gente se contaminou, a gente não teria se contaminado, né? Mas com a possibilidade realmente de ter a possibilidade de se recontaminar. Então, tudo isso vem à tona durante esse período do isolamento. E lá no início foram uns 14 dias, né? Então, vamos pensar que você tem que ficar 14 dias dentro de um quarto, que você vai só para o banheiro e para o teu quarto e volta. E que você não pode ter um abraço, não pode ter o apoio da sua família naquele determinado momento. Então, tudo isso impactou de forma muito negativa para a maioria deles. E a principal dificuldade foi a questão realmente do isolamento, né? Então, diante das demandas que acabam surgindo e que os colaboradores estavam pontuando, a gente conseguiu trabalhar através da psicoterapia breve realmente para conseguir fazer esse acompanhamento e direcionamento dos melhores passos, né? E diante disso a gente fez uma classificação também. Então, se o colaborador emocionalmente estava leve, grave ou moderado, para que a gente conseguisse ter... Ai, só estava voltando, o som é ruim. Aí.
leve, moderado ou grave, para que a gente conseguisse acompanhar principalmente esse retorno do profissional, né? Porque se ele estava muito mobilizado, esse retorno não ia acontecer de imediato, que foram coisas que realmente aconteceram na prática. Eu tinha pessoas que se recuperaram do Covid dos 14 dias, mas entraram num quadro depressivo e que não tinha possibilidade desse retorno. Então, nesse paralelo, eu fiz um link muito direto com o nosso médico do trabalho. Doutor, fiz contato com um determinado colaborador e precisa entrar com medicação, não dá para ficar sem. E o médico conseguia passar e prescrever, até porque é um momento que você precisa ficar isolado, você não consegue buscar um atendimento, né? Então, o nosso médico muito ativo conseguiu também fazer essa participação. E vice-versa, quando ele fazia algum contato e que ele identificava que emocionalmente não estava bem, ele já conseguia me sinalizar para que eu também conseguisse realizar esse acompanhamento mais próximo do nosso colaborador, né? E diante disso surge tudo, né? Todos os sentimentos e medos possíveis, né? Era isso que eu ia te perguntar, né? Quais foram as maiores angústias e medos relatados aí por eles, né? E já conta a pergunta, você respondendo já para a Dani na sequência, né? Como ela se sentia ali em relação à segurança após o diagnóstico, né, de Covid, qual que foi a maior insegurança que ela teve nesse retorno? Então, assim que a Camila falar quais foram essas angústias, esses medos, daí a Dani poder falar um pouquinho para a gente aí como é que foi esse retorno para ela, né? Como é que foi, qual que foi a sua maior insegurança, né? Referente aí, né, ao retorno, referente ao diagnóstico de Covid. Eu acho que é um susto, né? Acho que todo mundo que eu falei, e aí, como é que foi testar positivo? Então, aquele baque, aquele susto. Alguns eu já esperava, outros eu achava que isso nunca ia acontecer, outros entendem que todos os profissionais da área vão passar por isso, entende normal, que é um risco normal da área, então vem de tudo um pouco, porque cada um de nós tem uma resposta diferente, né, diante de uma situação adversa como essa. Mas principalmente, né, a questão do susto de agora o que eu faço, e eu não sei, até a Dani depois pode complementar, eu não sei se é bom ter o conhecimento ou não ter, né? Porque parece que quando você tem, você fica contando os dias para saber se vai evoluir ou não. Inclusive tem estudos que mostram exatamente isso, né, de pessoas que testaram positivo e entraram num transtorno obsessivo de temperatura, de verificação, de dados vitais, porque ficaram tão neuróticos com tudo isso que entraram nessa compulsão e nessa obsessão de ficar analisando realmente os dados vitais. Então, o medo da morte, né, que todo mundo sem exceção trouxe, né, e agora eu vou morrer, o que eu fiz da minha vida? Será que o que eu estou deixando é um legado? Não é? Eu podia ter feito diferente ou não? É um momento de reflexão também de tudo isso. O medo da transmissão para os familiares, né? Eu tô dentro de casa, será que eu passei para minha família? Porque eu descobri agora como é que vai ser, será que outras pessoas se contaminaram? Então, a gente também conseguiu observar de tudo um pouco, né? Colaboradores que foram para casa e a família não teve sintoma nenhum, colaboradores que toda a família pegou e que se recuperaram, outros que ficaram internados em estado grave. Então, tem de tudo um pouco. E não só dentro da área da saúde, é do momento da pandemia que a gente está vivendo, né? Da evolução de todos os quadros clínicos. Então, tudo isso é muito assustador. E principalmente o sentimento de culpa que alguns deles traziam. Foi minha culpa, eu trouxe para dentro de casa. E exatamente aquilo que a gente falou anteriormente, dessa rotulação de como se fosse o profissional, que fosse o vírus, algumas pessoas de dentro de casa também colocaram isso, internalizaram isso nesse colaborador, e que isso intensifica muito, né? A gente não ter o apoio da nossa rede familiar e de amigos nesse momento tão delicado, faz com que tudo fique muito mais intenso e muito mais grave, né? O sentimento de angústia do isolamento, que eu já falei anteriormente, que foi algo que se sobressaiu em praticamente dos 74%, né? De estar sozinho consigo mesmo, é algo que a gente não pratica nos dias atuais, né? É difícil estar sozinho, muito menos refletindo sobre as nossas escolhas e sobre o nosso futuro, porque a gente vive correndo contra o tempo e a gente acaba não fazendo isso. E quando a gente é obrigado a fazer tudo isso, a gente tem que olhar para si, né? E é uma grande dificuldade, porque é reconhecer as nossas principais potencialidades e fraquezas e reestruturar tudo isso. Alguns trouxeram a questão de insônia, que é muito propício do momento realmente, né, da ansiedade, da angústia que estavam vivendo. A alteração de humor também foi
possível verificar em alguns casos, né? Essa oscilação de muito tempo, ok, vou ficar bem, tá tudo ótimo, vou me recuperar, e outros momentos não, meu Deus do céu, eu vou morrer, olha, o paciente, eu tinha a mesma idade que eu e evoluiu a óbito, não tinha complicação. Então, por isso que eu digo, né? Não sei se é bom saber ou não saber, ter o conhecimento ou não em determinados momentos, né? E a questão da insônia, né? Todos, de uma forma geral, trazia que dormir era muito difícil. Claro que tem a questão da condição física, né? Alguns tiveram sintomas muito graves que debilitaram a questão física, e com contrapartida traziam essas alterações realmente da questão de insônia. Outros era realmente focado mais na questão emocional. Então, diante de tudo isso que acaba surgindo e muito mais, a nossa principal orientação e minha foi a questão, né, de manter a rede de apoio sempre, que é importantíssimo nesse momento. Então, por mais que presencialmente não é possível, mas hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Então, é o contato telefônico, é uma chamada de vídeo, é a internet, é as redes sociais, para que a gente possibilitasse essa rede de apoio, por mais que seja online. Isso é muito importante. E muitos trouxeram isso, eu não sabia o quanto eu era importante, quantas pessoas gostavam de mim. A quantidade de telefonemas que eu recebo todos os dias, perguntando como que eu tô, se eu preciso de alguma coisa, e nesse momento a gente entende a nossa importância dentro do nosso ciclo, né? Então acabou ajudando muito todos os profissionais. A questão da rotina, né? Porque você vive numa rotina intensa e de repente você para do nada, tudo isso, claro, que vai te mobilizar. Por mais que você esteja dentro de casa com atividades restritas, mas crie uma rotina, um horário para acordar, um horário para fazer as refeições, um horário para dormir, para suas atividades, leitura, filmes, para que você consiga ocupar o seu tempo da melhor forma possível. Porque quando você não faz essa programação e você acaba ficando ocioso, vem pensamentos realmente ruins de como vai ser o cenário dos próximos dias, né? Para evitar as angústias, algumas pessoas evitar noticiários, né, que foi daquele boom que a jornal, qualquer vínculo era somente sobre pioras de quadros e evoluções a óbitos, nada focado em questão positiva de quantas pessoas se recuperaram e quais eram as medidas de proteção nesse determinado momento, né? Foi um boom de muito mais desespero coletivo, né, que eu brinco, foi um desespero coletivo. Então, para aquelas pessoas que estavam muito mobilizadas, era importante saber notícias de como estava o nosso país diante do Covid, sim, mas não 24 horas por dia, né? Vá, faça uma referência de um site seguro ou de um jornal que você realmente considere como confiável, ouça uma vez ao dia e pronto. O restante você tenta tocar de outra forma possível para que você não entre nessa neurose e não entre nesse desespero coletivo realmente. A questão de exercício físico, por mais que você fica muito cansado, muita fadiga, né? Mas para que você faça algo que você consiga dentro das suas limitações, para que consiga te ajudar. A técnica de respiração para algumas pessoas, né? No momento de desespero, no momento de ansiedade, ou fazer algo que você goste, escutar música que te traga uma tranquilidade. E a canalização dos pensamentos, né? É o momento de você canalizar em coisas boas, né? Não em perspectivas ruins. Porque quando a pessoa entra nesse ciclo de só pensar em casos ruins e de como, por que aconteceu comigo, o que, que vai ser, eu não merecia, por que, que tudo isso está acontecendo, ele realmente caminha num quadro de depressão muito grande, né? Diante desse cenário. Obrigada, Cami. Então, né, a Dani ali, né, após esse diagnóstico, qual que foi a maior insegurança para ela? Então, eu acho que muito do que a Camila falou é o que eu vivenciei, é o que a maioria das pessoas vivenciam, né? Então, primeiro, eu não imaginava que eu ia ter Covid, né? Tanto que quando eu comecei com sintomas, eu pensei que era um resfriado normal, assim como acho que a maioria das pessoas pensa, né? E eu estava bem tranquila, falei, não, isso é um resfriado, porque eu tinha trabalhado um dia 12 horas, tomei banho, estava com o cabelo molhado, saindo frio, aquela história de mãe, né? Não sai no frio de noite com o cabelo molhado, deu amanheci ruim no outro dia. Só que aquilo não melhorou, e aí a gente já se conhece um pouco, né? Eu falei, nossa, esse negócio tá esquisito, não melhora, não melhora. E aí fui fazer rapidão testei positivo.
Aí fiquei, né? Falei, tá bom, positivo, e aí foi. Então, a primeira coisa que passa na cabeça da gente, assim, na hora que cai a ficha, né? Como a gente diria, diz no nosso tempo, caiu a ficha, você pensa assim, meu Deus, e agora, né? Vou morrer. Porque por mais que a gente estude, saiba algumas coisas, talvez além do que o senso comum, quando é com a gente, quando é dentro da casa da gente, a história é outra, né? Então, aí você começa a pensar, fala, tá, aquilo que a Camila falou, o que eu fiz da minha vida até agora? Né? Então, você repensa tudo o que você está fazendo, né? Então, eu estudo um monte, né? Eu levanto, trabalho, estudo, falei, certo, pra quê? Pra morrer, né? Uhum. Ainda não tenho filho, ainda não viajei o mundo todo. Então, né, qual que é o propósito disso tudo? Então, você começa a repensar a vida. Né? Mas aí, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu também tentava trazer o foco de novo, né, para os motivos iniciais de toda essa situação. Né? Então, eu estudo, mas não é em vão também, né? Por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi estudar? Por que tudo isso? Então, eu voltava e daí eu encontrava sentido naquilo, né? Então, tinha dias melhores, tinha dias piores. Eu brinco, às vezes, que a gente, quando pega Covid, principalmente a gente que é da saúde, fica parecendo um presidiário, contando os dias, riscando, né? Tô no dia 1, tô no dia 2, porque a gente sabe mais ou menos o tempo de evolução dos sintomas, então você fica com medo que chegue lá pelo dia 8, 9, 10, que a gente vê que é um pouco o período mais crítico, então você fica com medo que você vá piorar naquele tempo. Eu, graças a Deus, não internei, fiquei em casa, mas eu tive muito cansaço, então eu tenho uma rotina de treino, de academia, aeróbico, eu corro. Então, foi uma coisa que eu não conseguia fazer, tive que parar com tudo isso, né? Até hoje, assim, correr, nem pensar, não consigo, né? Não tenho ainda cardiopulmonar para isso, por mais que eu não tenha ficado internada, então ainda eu penso, assim, como é para aquelas pessoas, né, que a gente cuida lá todos os dias, que passam por ventilação mecânica, que passam por toda aquela perca muscular que a gente está acostumado, que a gente visualiza. Né? Então, tem toda essa questão que é particular nossa, tenho medo da gente passar para os familiares. Eu moro sozinha, então isso foi um ponto positivo para mim, não estava em contato com a minha família, falei, graças a Deus. Então, a gente entende, às vezes, o propósito de algumas coisas, né? A minha mãe sempre cobra, tudo você não vai almoçar, coisas de mãe, né? Mas eu não posso ficar indo na casa da minha mãe, né? A minha mãe já fez 2 cirurgias pulmonares, né? Então, como se ela pega Covid, tá com o passaporte carimbado, não dá, né? Eu já falei para ela, falei, mãe, não dá. Então, quando eu fiquei sabendo, eu agradeci por já fazer, acho que quase um mês que eu não tinha ido lá. Né? Então, para mim, morar sozinha nessa hora foi muito bom, porque eu não tinha uma outra pessoa junto comigo aqui para eu me preocupar nesse sentido. Né? E voltar para o trabalho depois disso é um desafio. Né? Para mim, não foi muito fácil. Onde eu trabalho, a gente assume assistência integral do paciente. Então, a gente divide o enfermeiro na assistência, o enfermeiro na supervisão. A gente faz muitas coisas, precisa eventualmente da nossa força. E quando eu voltei, assim, a hora que eu pisei na UTI, parece que a ficha toda caiu, assim, né? Eu estava super segura de voltar, feliz e tudo mais. Mas a hora que eu me parlamentei, entrei dentro da UTI, que eu olhei para o lado, aí foi um dia bem difícil para mim. Foi o dia da choradeira, eu brinco, né? Foi o dia que todo mundo vinha falar comigo, falava comigo, eu chorava para um lado, a pessoa falava de um lado, eu chorava para o outro, né? Porque aí a gente vem todas aquelas emoções, assim, né? De pensar que você poderia ter estado lá, de pensar
N coisas que passam pela cabeça da gente, né? E aí essa retomada, né, da tua própria capacidade física, que não é a mesma no começo. Antes eu andava rápido, eu fazia as coisas rápido, eu tinha força, né? Vamos pôr o paciente na poltrona, eu conseguia ajudar. Às vezes mobilizava o paciente sozinho no leito, e de repente, a hora que eu volto, eu vejo que eu não estou conseguindo mais fazer isso, né? Que eu preciso muito mais da minha equipe, dos meus colegas para me ajudar nesse sentido, e graças a Deus eu tive e tenho ainda esse apoio, essa ajuda. Agora eu já estou mais espertinha, já estou mais conseguindo voltar ao meu normal, né? Mas as pessoas também notarem isso, né? Falarem assim, nossa, mas você... mas é impressão minha ou você está diferente? Claro que a gente fica diferente, né? Mas, assim, das pessoas perceberem isso. Então, um dia eu estava na assistência do paciente, quando eu vi meus colegas estavam fazendo o meu banho, né? Uns queridos. Porque eu nem parecia que eu nunca tinha feito um banho na vida. Parece que a gente volta meio, sei lá, né? Eu não consigo, assim, não conseguia, né? Então, é uma sensação estranha, uma incapacidade esquisita, parece, que a gente cria, não sei qual é o motivo. E eu sei que agora, aos poucos, as coisas estão entrando no lugar de novo, né? Minha agilidade já está quase no 100%, estou aí com 2 meses de Covid, né? Mas a sensação de que a gente é incapaz é grande no começo. Parece que você não vai voltar ao seu normal, né? Todo dia eu falava, falei, meu Deus do céu, falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque parece que a coisa não vai para frente. Você quer fazer e a coisa não acontece, né? A atividade física, agora que eu estou conseguindo retomar, então, agora que eu estou retomando a minha rotina, por assim dizer. Então, são coisas que, aos poucos, demora um pouco, então, aos poucos que a gente vai conseguindo resgatar, né? Então, voltar a prestar essa assistência ao paciente, eu acho que é uma questão para os profissionais, né? Isso não só para mim, mas também eu percebo de outros colegas que também tiveram Covid, relacionam essas coisas também dessa forma, né? Uhum. Eu acho que isso que você falou da questão da produtividade, né? Que parece que para você ser competente, você precisava ter a mesma intensidade de anteriormente, né? E daí que você faz essa associação, né? Não, eu sou incapaz, eu não estou conseguindo fazer as coisas ainda sozinho, eu não estou sendo produtivo, então o que aconteceu comigo? Então, diante de toda a situação traumática, de testar positivo, do isolamento, das N situações que acontecem ao longo do processo, ainda mais a questão do retorno e essa produtividade não ser como você espera, realmente acaba impactando, né? Mas é algo que a gente não faz no dia a dia, que é respeitar os nossos limites, né? A gente sempre tenta ir muito além disso, né? E quando a gente se depara com uma situação que a gente tenta e não consegue, a gente se frustra ainda mais, né? Então, tudo isso que a gente viveu, mais essa questão do retorno, só realmente intensifica mais todos esses sentimentos. Isso eu acho que provoca um crescimento também grande na gente, nesse sentido, porque às vezes a gente exige da gente e exige às vezes da equipe ou dos profissionais alguma coisa que talvez naquele momento a pessoa não consiga entregar, né? Então eu acho que hoje também eu sou um pouco mais tolerante, talvez nesse sentido, porque eu sempre cobrei muito algumas coisas que eu acho que são importantes, e realmente eu acho, porém, eu consigo entender hoje que, às vezes, talvez naquele momento ou naquele dia, a gente precise dar um pouco de tempo para aquela pessoa, para que ela consiga também retomar. Não é porque ela não sabe, ou porque ela não queira, ou N outras coisas, mas talvez ela precise de um momento, né? Porque hoje eu passei por isso, então a minha empatia com relação, talvez até aos profissionais, ao paciente que está ali, porque hoje quando o paciente me fala alguns sintomas, porque a gente eventualmente recebe muitos pacientes ainda
em ar ambiente, conscientes, eu consigo entender melhor aquilo que a pessoa está colocando para mim. Uhum. Isso mesmo, eu acho que é isso que você falou, da maturidade, né? Que todo esse momento está trazendo uma maturidade e uma reflexão muito grande para todos os profissionais que estão inseridos, né? Eu sempre brinco, a gente é um processo de evolução e de mudanças. E às vezes, através de um evento traumático como esse, faz uma mobilização muito maior e que você consiga realmente ter um amadurecimento muito mais rápido de algumas situações, né? É verdade. Cami, pensando então nos impactos aí relacionados ao Covid, né? Você acha que nós devemos nos preocupar quanto ao burnout, né, e os afastamentos desses quadros depressivos, pegando aí, né, a fala da Dani, né, em relação aos medos, né, do retorno, de você não conseguir render mais? Você acha que, né, podemos nos preocupar relacionado, né, a isso? Sim, acho que é uma grande preocupação hoje de todos nós, os profissionais da área da saúde, né? Inclusive, a gente percebe, né, em estudos, em surtos infecciosos anteriores, houve desdobramentos de desadaptação em curto, médio e longo prazo. Então, a gente entende que hoje o Covid é algo novo, que ainda a gente está se aprimorando, mas que já está acontecendo também na situação atual, né? Por exemplo, na Itália, a gente conseguiu observar que 20% dos profissionais da área da saúde contraíram o vírus e teve situações de evolução a óbito. Então, como não ter um impacto tão grande? Vamos pensar em todas as mudanças que os últimos meses proporcionaram aos profissionais da área da saúde. Então, eles tiveram um risco, né, teoricamente aumentado, estando exposto à questão do Covid, a questão do adoecer e do morrer, muito mais nítido, né, desses casos que testaram positivos, a questão de transmitir para outras pessoas, a sobrecarga de trabalho, porque os profissionais que permaneceram diante de alguns afastamentos tiveram que ter esse desdobramento para conseguir atender também as demandas quanto profissionais. A questão da frustração, né? Acho que muitos profissionais também trouxeram da área da saúde de nem sempre conseguir fazer o melhor para o paciente naquele determinado momento, ou ele não responder aquilo que era esperado. Então, a gente também ouve muitos relatos disso. O afastamento de amigos e colegas, a questão da não poder ter essa aproximação com os familiares e amigos, né? Esse desencorajamento que existe para os profissionais não ter esse contato hoje com ninguém. A questão de mudanças que foram muito contínuas durante o período da descoberta do Covid até hoje, né? Então a gente vê lá protocolos assistenciais de uma forma e hoje sendo feitas de outras conforme o conhecimento que foi adquirido ao longo do processo. Olha quantas mudanças de protocolos foram feitas durante todo esse processo. A questão da colocação dos EPIs, né? Então pense todo o cuidado que esse profissional tem na colocação e principalmente na retirada. Então tudo isso traz uma exaustão. Então tudo isso com certeza pode dar um gatilho de um desencadeamento realmente de intensificar os sintomas de ansiedade, de depressão e de estresse. Então é uma preocupação sim e que todos nós estamos tentando acompanhar da melhor forma para que a gente consiga dar o suporte para todos os nossos profissionais. Eu acho que o importante hoje, o profissional também ter essa percepção de que ele não está bem nesse momento, né? Eu testei positivo, retornei, mas eu não estou me sentindo bem, então eu preciso de uma ajuda para conseguir superar esse momento. Então você ter essa consciência que naquele momento, além de se doar ao outro, você também está precisando de cuidado, é de extrema importância para a saúde, tanto física quanto emocional de qualquer um hoje. Obrigada, Cami. Dani, então, assim, como é que foi para você que está na linha de frente, né, trabalha lá na UTI, esse retorno, né, de prestar assistência ao paciente na UTI COVID pós o diagnóstico de COVID? Você falou um pouquinho, né, mas só para poder expressar um pouco melhor. Então, eu acho que é mais isso, né, assim, até, acho que faltou talvez eu falar um pouco, a gente estava pensando até algumas coisas com relação à paramentação, e né, que eu não falei, que às vezes as pessoas falam bastante assim agora, né? Mas você agora não precisa mais, né? Porque você já pegou o Covid. É bem engraçado, né? Então,
na verdade, não é isso, né? Com relação à paramentação, desparamentação, então, para mim, isso é uma coisa que ainda não mudou, né? Na cabeça das pessoas, e não sei se é por uma crença mesmo, ou se é só uma forma de brincar, né? Sempre surge essa piadinha, né? Né? Nem precisa mais pôr a face shield, porque você já pegou. Vai entubar um paciente? Vai você, porque você já pegou, né? Então, o risco para você é menor. Não sei, né? A gente ainda... Isso tudo é muito novo, né? Às vezes, você tem medo de pegar de novo? Claro que eu tenho. Né? A gente não sabe. A gente não tem como a gente saber, né? Eu tenho colegas que foram PCR positivo e aí depois de 2 meses foi fazer IgG e IgM deu não reagente. Então, quer dizer, a pessoa não só converteu, né? Então, a possibilidade da pessoa contrair a doença de novo existe. Então, são coisas que a gente ainda está meio engatinhando, né? Então, eu preciso cuidar com a paramentação assim como se eu nunca tivesse pego Covid. Uhum. A gente imagina que, com certeza, o meu risco seja menor. Isso sim. Né? Não quer dizer que eu não vá mais cuidar com a minha paramentação, não quer dizer que, né, não quer dizer nada disso. E uma coisa que é interessante, assim, às vezes, que quando eu vou conversar com os pacientes agora, daí o paciente começa a contar o que é o sintoma, o que ele tem, o que ele não tem, eu consigo entender melhor, e às vezes eu falo para o paciente, eu tive Covid, né? Eu senti isso, daí o paciente, é mesmo? Mas daí ele começa a contar mais coisas, né? Parece que ele se identifica, né, mais com a gente, fica mais próximo. Né? Então, você está sentindo gosto, né? Às vezes eu pergunto, eu sinto, por exemplo, o salgado eu sinto que é muito, muito, muito salgado, o doce é muito, muito, muito doce. E aí eu falo, poxa, eu senti a mesma coisa. Né? Então, para mim, tudo que eu ia comer que era salgado era muito salgado, tudo que era muito doce era muito doce. E aí o paciente se sente, parece que até um pouco mais confortável, né, em falar aquilo, porque parece que a gente entende melhor do que quando a gente nunca teve ou quando a gente só leu sobre aquilo. Né? Então, parece que a gente fica mais próximo, né? O cuidado é mais empático, é mais acolhedor, né, para o paciente também. Algumas pessoas até colocaram aqui no chat, né? Eu não testei positivo, mas eu tive que me isolar dos meus netos, dos meus filhos, dos meus pais. E realmente, né? Esse isolamento hoje é de uma forma geral para todos os profissionais, tanto que testaram positivo quanto não testaram positivo. Uhum. Muito dos meus discursos foram exatamente nesse momento. Hoje é uma escolha do profissional. Ou ele está afastado da família e tudo isso vai gerar um sofrimento, né, da saudade, da falta do contato, ou nesse momento ele vai manter esse vínculo mais próximo fisicamente dos seus familiares, mas tendo realmente esse risco, mas não só dele, mas da família também poder passar para ele, né? Porque não é aquela questão, né? Não é você estando no hospital é que você vai pegar, isso é uma confirmação. Então ainda muito essa rotulação, né? E que a gente nesse momento de reflexão, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas, né? A nossa escolha de ou se afastar ou permanecer, das nossas reflexões e daquilo que a gente considera certo e errado. Então, está sendo um momento de muitas reflexões também, né, durante todo esse processo. Camila, eu acho que talvez para nós o medo maior seja, né? Por exemplo, você vai numa reunião familiar, você vai estar em contato com a sua família, mesmo que eventualmente, e aí a família amanhã ou depois adoece, aí qual que é a questão? Mas também o seu filho, a sua filha trabalha no hospital, foi ele que trouxe, né? Não é porque eu vou no mercado todo dia, não é porque eu fiz um churrasco com 50 pessoas, não é porque nada disso, é porque o seu filho ou o seu parente trabalha no hospital. Né? Então, a gente é o vírus ambulante. É verdade. Então, eu acho que a gente se sente dessa forma. Né? E a gente também... Porque a gente nunca vai saber, né? Você nunca
nunca vai saber se veio de você ou se veio de uma outra pessoa. Então, você sempre fica, né? Eu acho que essa é, pelo menos quando a gente conversa com os colegas, essa é a questão que pega mais, né? E se amanhã ou depois adoece, a culpa vai ser minha, por mais que não seja, né? Acho que essa é a palavra, né? A culpa, né? A culpa. A culpa é a grande questão, né? De como você internaliza a culpa que as outras pessoas acabam externalizando em você, e você pega isso para si e acaba levando para sua vida, né? Então, são coisas e processos que a gente carrega há muito tempo e que nesses momentos de uma situação como essa, da pandemia que nós estamos vivendo, fica muito mais visível, né? Muito mais exposto. Né, pegando, né, a linha que a Camila falou desde o início, né, onde os colaboradores, eles, né, para pegar o ônibus, eles rotulados, né, nós somos os transmissores, né, gente que leva, né, então a gente acaba sendo rotulado realmente, a gente acaba somando, né, puxando isso para nós, nessa responsabilidade que não é nossa, né, a gente não sabe, né, nesse contexto como todo, onde adquiriu, né, como um todo. Também, mas só para finalizar, né, quais foram as estratégias e tomadas, né, de tomadas de decisão ali na sua instituição para o retorno desse colaborador, né, e qual foi o amparo na linha de frente, né, desses colaboradores? Uhum. Eu acho que hoje, como eu falei inicialmente, é uma questão muito cultural hoje da nossa instituição, esse acolhimento com a nossa equipe, né? Então, sempre a gente tem esse direcionamento para que o colaborador se sinta seguro dentro da sua atuação profissional. Então, a parceria com a medicina do trabalho, que desde o início eu também coloquei, foi muito forte, muito intensa, principalmente no retorno desses colaboradores. A gente sabe que nem sempre todos os profissionais têm acesso a uma psicoterapia, né? Não conseguem ter esse recurso. Então, diante disso, a gente conseguiu fazer esse fortalecimento com as universidades, dos estágios obrigatórios, para conseguir dar esse suporte. Então, estão acontecendo de forma online, de forma gratuita, a todos os nossos funcionários que têm interesse, para que eles realmente consigam ter esse suporte. Eu acho que o olhar focado realmente das chefias, né, de conseguir também avaliar esse colaborador no retorno, que foi o que a Dani falou muito, né, de observar como a sua equipe está reagindo a esse evento estressor que foi passado, né? Então, se ele está tendo comportamentos diferentes do que ele tinha lá, sim, mas isso é excessivo? Como que está sendo? Para que ele também consiga pontuar a nós, para que a gente consiga fazer esse acompanhamento mais próximo, né? E sempre, né, o canal direto com os funcionários, né, desse contato mais próximo realmente, de saber o nome de todo mundo, de passar nos setores, deles procurarem a gente como uma referência, olha, não estou me sentindo bem, será que a gente pode conversar? Então, todos esses estabelecimentos de vínculo acabam ajudando muito durante todo esse processo. E as informações Meninas, gerais, né? Ai, desculpe. Perdão, pode E as informações finalizar, gerais, perdão. a gente coloca também nos nossos murais muitos informativos, muitas orientações de como fazer durante esse momento de pandemia, como que faz com as crianças dentro de casa. Então, coisas mais orientativas também para que eles consigam ter acesso a todas essas informações. Então, vou passar um pouquinho que do pessoal vem falando no chat ali, tá? Então, eles estão elogiando, então, né, em relação à temática, que a palestra está sendo excelente, é um tema muito importante, mas tem uma pergunta ali, né, só um pouquinho aqui que a Larissa, que é a nossa monitora, me direcionou, que é da coordenação do IST Aparecida de Goiânia. Ela fez uma pergunta assim para a Dani, mas realmente, após a Covid-19, né, a gente volta ao normal? E o que é esse normal? Olha, eu não sei se volta ao normal. Realmente eu não sei, né? Talvez seja o novo normal, né? Porque hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, né? Tanto em questão de mentalmente falando, né? Que a gente é um estresse psicológico, com certeza. Então você faz algumas reflexões, você muda algumas opiniões, você reflete as coisas de outra forma, você pensa de maneiras diferentes, né? Quanto da questão produtiva mesmo, né? Então, pode ser que daqui a um tempo
a minha parte, assim, de fôlego, né, de atividade, vai voltar a ser como era antes, né? Então, por exemplo, eu corria 10 quilômetros, né? Eu já estava nos 10 quilômetros. Hoje eu não corro nem na esquina, né? Ou se eu correr na esquina, eu tenho que parar lá um tempão para poder me descansar. Então, eu estou retomando essa parte. Eu imagino que vai chegar um momento que eu consiga chegar nos meus 10 de novo, né? Mas isso vai ser com o tempo. Né? Mas como é que eu me sinto? Agora eu sinto que é isso que tem para hoje, como diz, né? Então, eu tenho que ir me adaptando com outras coisas. Né? No meu trabalho, agora eu já praticamente estou quase no 100%. Né? Já consigo fazer minhas coisas, consigo virar meu paciente, consigo trocar meu paciente, que talvez é aquilo que importe para a gente, que signifique a nossa produtividade. Mas aquilo, como eu falei, traz uma outra visão para a gente, né? De tolerância, de entendimento, né? De compreensão mesmo com as situações, às vezes, que a gente vê e às vezes acha inadmissível, né? Por que a pessoa está agindo assim? Por que a pessoa está devagar hoje? Por que isso? Porque às vezes é o momento dela naquele dia, né? Então, talvez seja um novo normal, na verdade. Né? Você não vai se sentir mais como você era antes. Isso eu acho que não. Né? E a gente acha que todas as situações trazem isso pra gente, né? A gente vai se transformando. Né? Acho que isso que é a riqueza das situações também, né? Com certeza. A Vilma Marcondes fala assim, ó, Dani, só de te ouvir me emocionei e estou repensando que é necessário se envolver mais com os colegas ou amigos que têm uma doença. Então, realmente é um momento de reflexão, né, onde a gente, né, revê nossos valores, né, revê nossa vida, né, em relação, né, o que a Camila trouxe para nós aí, né, tem um link muito forte com a medicina do trabalho, com a psicologia, de trabalhar com esse colaborador, trazer, né, os seus medos, como tratar isso, né, e trazer isso para o nosso dia a dia, para, né, garantir essa segurança para ele, que ele sinta que ele tem um apoio, né, no dia a dia, na execução das suas atividades, e saber que ele tem alguém ali por ele, né, que é alguém que está olhando e está em prol dele, né, a segurança do paciente, né, do colaborador também é a segurança do paciente. Então, né, quando eu trabalho isso, quando eu trago esses medos e eu trabalho isso, eu estou também falando em segurança do paciente, né, porque o colaborador, ele vai estar ali inteiro. E era isso, meninas, agradeço aí a oportunidade, né, quero aí deixar um agradecimento especial ao nosso polo, nosso núcleo Curitiba, e antes do núcleo Curitiba, o núcleo nacional Polo Paraná, que vem representando aí pela Eliane, que é a nossa representante do Paraná no núcleo da Rebraísp Nacional, e a todos que estão aqui, né, participando, ficaram conosco até agora, foi uma discussão que foi indo, né, era para ser 40 minutos, a gente já está há praticamente 1 hora, e era isso, muito obrigada a todos pela participação, né, e por estar conosco até este momento, e vou deixar para vocês aí, fazer os agradecimentos de vocês, e muito obrigada.